Nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 15. Estávamos explicando as 10 Sefirot conforme se refletem na alma do ser humano através dos 10 poderes presentes e atuantes na nossa alma, 3 poderes intelectuais e 7 poderes emocionais. Nós explicamos cada um deles a sua função, o seu papel, que ele produz, etc. Porém, nos diz o Alter Rebbe agora, o Rebbe agora nos direciona para um lado adicional, para um lado a mais, nos falando, isso que vai nos dizer agora. O que nós explicamos até agora, os 10 poderes presentes na alma, que eles são derivados das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos. O funcionamento de cada um desses 10 poderes, etc. Tudo que nós explicamos agora, quando inclusive, até agora, quando nós inclusive nos baseamos, nos utilizamos do exemplo do pai, que quer transmitir um conhecimento, uma ideia intelectual profunda para o seu filho, então todos os poderes do pai, seja os poderes intelectuais, os poderes emocionais, o processamento desses poderes, como eles estão envolvidos nessa transmissão, qual o papel de cada um. Mas tudo que nós explicamos até agora reflete de forma geral os poderes de atuação da alma. Mas nossa proposta aqui, nosso intuito, como nós dissemos, é entender, vislumbrar um pouco em relação às 10 sefirot, os atributos divinos. E quando é possível vislumbrar algo desses 10 atributos divinos? Quando nós entendemos como atuam os poderes derivados deles na nossa alma, que eles são derivados das 10 sefirot. Por isso, o Alter Rebbe agora vai nos dizer que não basta a gente pensar e refletir sobre a atuação desses poderes na nossa alma, por assim chamar, alma racional, Nefesh HaSichlit, porque aquilo que nós explicamos até agora não tem a ver com a alma divina. Não falamos em espiritualidade, nós falamos tomamos até como exemplo um pai que quer transmitir um conhecimento, uma ideia para o seu filho, um pai que quer dar e doar outra coisa para o filho, pode ser um mestre que queira dar para o aluno, ou uma pessoa que quer fazer algo pelo próximo, enfim, mas isso ainda não tem uma dimensão espiritual e divina. Portanto, o Alter Rebbe diz, o que ele vai começar a nos explicar agora, que é necessário entender também a aplicação desses poderes na alma divina, como funcionam esses poderes, como atuam esses poderes da alma na alma divina, no que eles se refletem, o que eles produzem. Porque se tratando da alma divina, a partir dela sim, é que nós vamos poder inferir, nós vamos poder concluir algo em relação à divindade das 10 sefirot, dos 10 atributos supremos, superiores. Uma vez que o versículo fala, da minha carne eu vou ver, vou perceber divindade vai nos dizer o Alter Rebbe, só pode ser percebido através da alma divina, que é a partícula espiritual que se encontra incorporada aqui no plano físico. Mas para isso, para entender as 10 sefirot, para poder projetar esses conceitos de forma mais próxima, para poder associá-los com os 10 atributos divinos, nós temos que entender esses 10 poderes, como eles se encontram presentes na alma divina, e qual a atuação, o que eles produzem na alma divina. Isso que começa nos dizendo o Alter Rebbe, eis que tudo o que falamos até agora reflete o que? Urak al derech mashal levad, é apenas um exemplo. Se vocês perceberem, o Alter Rebbe, para entender as 10 sefirot, nós temos que recorrer a exemplos. Primeiro, ele nos tomou como exemplo o exemplo mais baixo, que é o funcionamento dos 10 poderes da alma, mas ainda no lado neutro da nossa existência, da nossa interação com outros, que isso tem a ver até com a nossa alma animal, mas que aqui é chamado o lado intelectual, Nefesh HaSichlit, não só a alma orgânica, mas o seu aspecto intelectual, a alma pensante, a alma intelectual, mas ainda não é a alma, a divindade da nossa alma que está presente na alma divina. Então, tudo que nós pudemos expor até agora vai apenas nos servir de exemplo para aquilo que vai ser exposto agora, que é a atuação desses poderes na alma divina.
Ele nos diz, tudo que foi exposto até agora, o Derech Mashal Levad, é apenas um exemplo, que Kol Zeu Benefesh HaSichlit HaTachtonah Sheba'adam, pois tudo que nós nos referimos, explicamos até agora, se aplica à alma intelectual mais inferior na pessoa, mais inferior em relação à espiritualidade da alma divina. Abba Miklipat Noga, porque na realidade, mesmo a nossa alma intelectual, que isso envolve até a nossa personalidade, o nosso estilo, o nosso jeito de pensar, de captar as ideias, etc. Isso também isso está associado ao campo das klipot. Isso não é divindade, muito pelo contrário. Isso está associado ao campo das chamadas cascas que encobrem e ocultam a espiritualidade e a divindade, apenas que, se tratando do Yehudi, isso é derivado de klipat noga, daquela casca que ainda tem alguma luminosidade, que ela não encobre por completo a espiritualidade e a divindade. Mas na realidade o que ele está nos dizendo é que a alma racional, ela também está vinculada ainda à parte inferior do homem, uma vez que ela está associada com o campo das klipot, com o campo das chamadas cascas, mesmo que seja aquela de klipat noga, mesmo que seja aquela que ainda possui alguma luminosidade. De qualquer maneira, nos diz o Alter Rebbe que esses 10 poderes que foram expostos acima, naquele exemplo da transmissão do pai para o filho, isso nos serve apenas de exemplo para o objetivo que nós queremos alcançar agora, que é o entendimento da função desses poderes, desses 10 poderes, na alma divina e não no campo das klipot. Isso que ele nos diz, Ach be'emet la'amito benefesh ha'elyona ha'elokit, shehi chelek elokah mimal, kol hamidot pnimiot vechitzoniot hem la'Hashem levado. Ele nos diz, de fato, na verdade, na realidade, quando se trata da alma superior, da alma mais elevada, que é a alma divina presente dentro de nós, que essa alma divina é de fato uma partícula da própria divindade, ela representa uma partícula do Deus, da divindade superior. Então, nesse caso, Kol Hamidot, todos os seus poderes emocionais, todos os seus atributos, seja Primiot Vechitzoniot, seja na sua expressão interna ou na sua manifestação externa, todos eles são voltados e dirigidos apenas e tão somente a Deus. Se tratando da alma divina, todas as expressões emocionais, sentimentais dela estão voltadas e dirigidas unicamente para aquilo que é divino para Deus. Portanto, a alma divina, e por ser ela uma partícula, uma parte da própria essência divina, o que ela deseja, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções estão envolvidos apenas com divindade. Seja para ela, isso faz parte da sua essência. Uma vez que essa alma é divina, portanto, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções derivadas dela, também são divinos, também são voltados para a divindade. Por exemplo, quando nós falamos de amor na alma divina, então aqui se trata do quê? De Midat Ahavá, de um amor divino, de um amor sublime, elevado a Deus, a coisas elevadas, um amor que por si só ele é divino. Então isso, ele nos fala essa Ahavá Elokit. Quando nós falamos isso, significa, não é que a pessoa tem lugar no seu coração para gostar disso e gostar daquilo também. Você fala, na alma divina não há lugar e espaço no coração para gostar de mais nada a não ser Deus. A característica da alma divina é que tudo que ela possui, portanto, todos os seus sentimentos, quando se trata do sentimento de amor, o amor da alma divina só pode ser voltado e direcionado unicamente à divindade, a Deus. Agora ele vai nos explicar a aplicação então dos 7 poderes emocionais da alma divina, como eles se aplicam em relação aos assuntos espirituais e em relação aos assuntos divinos. Então ele começa nos dizendo, começa nos especificando que em função do amor a Deus,
que ela sente, a alma divina que faz a pessoa sentir, em função do grande desejo dela de se unir e se vincular profundamente a Deus, que essa é a vontade, esse é o desejo profundo da alma divina. Então, quando a pessoa dá vazão à sua alma divina, à sua espiritualidade, permite que ela se manifeste, que ela se revele, então, o Hafetz Chesed, Kedei Lidvok Bemidotav, então ele nos diz, dessa forma, ele vai desejar praticar Chesed, mas com a finalidade de se unir a Deus através disso, através dos seus atributos. Aqui há uma diferenciação muito sutil, se nós repararmos. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, através do seu Nefesh HaSichlit, através da sua alma racional, intelectual, ele pode despertar o sentimento de Chesed, de bondade e compaixão para com o próximo e o semelhante. Ele pode ser uma pessoa humanista, ele pode ser uma pessoa que sente a importância da justiça social, a necessidade vital de se praticar bondade e caridade, e por isso, na prática, ele demonstra amor para o próximo e faz caridade. Isso quando relacionado e derivado à alma racional, à alma intelectual. Porém, ele nos diz, quando esse mesmo sentimento de chesed, de bondade, está presente, se faz presente na alma divina, ele tem uma outra motivação, ele tem um outro intuito, um outro objetivo. Diz, quando a pessoa está impregnada de amor a Deus, porque se revelou a sua alma divina, está presente de forma evidente dentro de si a partícula da divindade, então ele também vai desejar fazer chesed, ele deseja e anseia a prática de bondade, mas por que ele faz isso? Para se associar e se vincular a Deus. Que Ma'amar Azal, como disseram os nossos sábios, qual a maneira de nós, criaturas mortais de carne e osso, seres limitados, como nós podemos nos ligar, como nós podemos almejar, ligarmos-nos a Deus infinito e ilimitado? Então disseram os nossos sábios, baseado no versículo da Torá que fala, o Ledof Kabo, ligue-se a ele, ligue-se a Deus. Você deve se unir a ele. Perguntaram como é possível nós, criaturas carnais limitadas, unir-se a ele. E Dabek Memidotav, disseram os nossos sábios, ligue-se aos seus atributos, faça o que Deus faz, pratique o que ele pratica. E continuam lá os nossos sábios dizendo, assim como você vê que Deus pratica bondade, pratique você também bondade. Assim como você vê que Deus faz caridade, seja você também caridoso, assim como Deus visita doentes, assim como Deus conforta enlutados, como vemos na Torá, faça você tudo isso. Em outras palavras, aqui nós vemos, a partir da Torá, qual a maneira do ser humano se ligar a Deus, emulando, imitando os atos divinos, seguindo, acompanhando as ações divinas. Não podemos ser iguais a Deus, não podemos se igualar a Ele, nem mesmo se associar, se aproximar dEle, mas pelo menos seguindo os seus caminhos, fazendo aquilo que Ele faz, com isso estamos nos vinculando a Ele. E aqui Ele nos diz que o Yehudi, que está motivado pela sua alma divina, se o Chesed, a bondade dele é derivada do Ahavat Hashem, o lado mais interno, quem se lembra das emoções, é o amor. Portanto, aqui é o amor a Deus que motiva a manifestação externa desse atributo emocional, que é a prática de bondade. Mas aqui ele vai fazer bondade não só por motivos humanistas, não só porque sua natureza é ser bom ou ter pena dos outros, mas ele está fazendo isso para, através dessa bondade, seguir nos passos de Deus e, com isso, se vincular, se unir de forma mais profunda ao Criador. Então, quando se trata da alma divina, nós vemos que até aqui a motivação e o objetivo do próprio Chesed é distinto, é diferenciado. Mesmo ele prossegue nos explicando sobre os outros atributos emocionais, os outros sentimentos da alma divina e sua manifestação e revelação. O sentimento de severidade ou de rigor, leipará minar shaim, o leonsham beonshei a Torá. Ele nos diz que às vezes a pessoa existe esse aspecto de gevurá, de rigor e de severidade, que ele se aplica de que forma? Ele nos diz, às vezes, isso significa enfrentar aqueles que são ímpios, malvados, etc., aqueles que estão se opondo
ao divino, a Deus. Então, às vezes isso envolve até aplicar uma punição, castigo àqueles que são perversos de acordo com as punições da Torá. Então, isso é um ato de gvurá, é um ato de rigor e severidade, mas a pessoa faz isso não porque ele, por essência, é severo, ou é uma pessoa cruel ou ruim, Deus nos livre, ele faz isso porque aquilo que se interpõe à revelação divina, aquilo que obstrói a revelação divina, ou aquilo ou aqueles que obstroem a revelação divina do bem, do infinito bem, do divino, de Deus, etc. Então isso tem que ser punido, tem que ser retirado. Então, nos diz aqui o aspecto de Gvurá, quando ele é oriundo da alma divina, ele vem nesse aspecto de Leipará min arashaim uleonsham beonshei Torá. E também um aspecto adicional que não tem a ver com pessoas externas, mas tem a ver com a própria pessoa em si, onde a pessoa aplica Gevurá, força, rigor, severidade, em relação a si mesmo, a si próprio, quando a pessoa tem que se fortalecer em relação aos suas próprias inclinações, dominar seus instintos, não se deixar levar pelos assuntos corpóreos, físicos, etc., o lekadesh et atzmo bemutar lo, e se santificar até naquilo que é permitido para ele. Mesmo algo que é kasher, que é permitido pela Torá, mas que a pessoa não faça isso apenas pelo bel prazer, apenas pela satisfação pessoal, pela autossatisfação. Então aqui a pessoa tem que lutar contra, tem que exercer força, gvurá, força, rigor, tem que ser rigoroso consigo mesmo, autodisciplina, para se santificar e não se deixar levar apenas atrás do seu ego, da sua realização pessoal. Ou velasot geder vesiag la Torá, também aquilo que nós encontramos, erguer uma cerca, colocar divisões protetoras ao redor da Torá, seja para evitar de transgredir alguma proibição ou de cometer alguma falha, algum pecado, assim como nós vimos que os Chachamim, os sábios, fizeram, eles foram mais rigorosos, estabeleceram mais limites, etc., para afastar a pessoa do risco de cair em algo errado, algo pecaminoso. E por que a pessoa age com esse rigor, com essa severidade, etc., mipnei pachad Hashem veirato, tudo isso é movido pelo medo reverencial de Deus, pelo temor e reverência que ele tem a Deus. Ele percebe a santidade divina e isso lhe enche de reverência e de temor de contrariar a vontade de Deus. Que Deus nos livre, ele pode cair em pecado, então por isso ele cria todas essas cercas, ele é tão rigoroso, escrupuloso, etc. Escrupuloso. Em outras palavras, ele nos diz que aqui o conceito de Gevurá, de força, rigor, severidade, quando aplicado pela alma divina, ele se manifesta e se expressa dessas maneiras, dessas formas que ele nos explicou acima, que tudo isso são expressões de algo voltado para a divindade, algo servindo a Deus. Então essa própria abstenção por parte da pessoa, esse próprio auto-rigor, ou esse próprio senso autocrítico, ou esse rigor protegendo a pessoa de coisas que são proibidas, afastando, tudo isso é com uma função, com um objetivo divino. A emoção de Tiferet, que Tiferet, vimos a tradução literal, é beleza, Vechen lefaer et Hashem betorato vechol minei pe'er. Ele nos diz, da mesma forma, o exercício do atributo de Tiferet consiste em quê? Em glorificar a Deus e sua Torá de todas as maneiras possíveis, embelezar tudo que está relacionado com Torá e Mitzvot, caprichar no cumprimento das Mitzvot, fazer tudo da forma mais bela, mais esmerada, o ledovka beshvachav bechol bechinot nafsho, e também glorificar a Deus. Tiferet vem de lefaer, lefaer significa também glorificar a Deus, louvá-lo com todos os aspectos da sua alma, dehainu beitbonenut sichlo machshavto gam bedibro, ou seja, exercendo todas as faculdades
espirituais que ele possui, todos os instrumentos da sua alma, meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus, para disso contemplar o esplendor divino, a beleza divina, a sua grandeza. O Machshavto investindo seu pensamento nisso, e também na fala, expressando e transmitindo isso através das rezas, das orações, dos louvores, etc. Então isso caracteriza o atributo de Tiferet, de beleza relacionado com o serviço a Deus, o atributo de Tiferet, quando proveniente da alma divina, que ele procura se ligar a Deus de forma bonita e embelezada em todos os aspectos e louvá-lo com todos os aspectos da sua alma. Em seguida vem Netzach, que significa, traduzindo como vitória, a pessoa se imbuir de uma determinação obstinada de vencer e superar todos os obstáculos que se antipõem diante dele contra o serviço a Deus. Ou seja, quando a pessoa quer fazer algo de bom e positivo, realizar uma mitzvah ou propagar divindade no mundo, e há interferências, há obstáculos, que a pessoa não se intimide, mas a pessoa siga em frente com determinação, obstinado a vencer, a ganhar a batalha sobre todos esses impedimentos, sobre todos esses obstáculos que querem impedi-lo de servir a Deus de forma apropriada ou de ligar-se ao Criador. Ou tudo aquilo que quer impedir que a honra e esplendor divino esteja presente e revelada em toda a terra. Então aqui a pessoa tem que ter, não só não se intimidar com essas forças contrárias, mas estar disposta e determinada a vencê-las. Isso significa o atributo de Netzach, a sua aplicação na alma divina, que Milchamot Hashem Asher Nilcham David HaMelech Alav Shalom. Ele fala assim, eram as guerras e batalhas divinas travadas pelo rei David, de abençoada memória, ou seja, que se tratavam, na realidade, no fundo, não só de guerras expansionistas, ou de conflitos bélicos, etc. Havia coisas aqui, havia conceitos também ideológicos aqui vigorando, ou seja, algo que impedia a propagação, disseminação do nome de Deus, da revelação, da unidade de Deus sobre o mundo. Aquilo impedia Kvod Hashem Malet Kol Haaretz, que a honra divina estivesse presente, e era por isso que guerreava o rei David, e ele tinha essa determinação de sair vitorioso. Em outras palavras, aqui o atributo de Netzach, vitória, significa vencer, a determinação de vencer todos os obstáculos e impedimentos que querem nos afastar da divindade. Isso é o atributo de Netzach na alma divina. Agora ele passa a nos explicar o que significa Hod. Hod, em hebraico, existe o conceito de Hod Vehadar. Hod pode ser também um tipo de louvor, de esplendor. E a palavra Hod também pode vir de Lehodot. Lehodot significa ou admitir. Quando eu admito algo que o outro tem razão. Ou Lehodot significa também reconhecer, que reconhecer está associado a admitir, mas no sentido de agradecer, de agradecimento. Lechatov Lehodot. É apropriado agradecer a Deus. Interessante que nós vemos que agradecer é uma forma de prestar reconhecimento. Reconhecer também é admitir. Então, as coisas estão associadas. Então, qual a aplicação disso em termos da alma divina? Então, ele nos diz, Vechen leishtachavot lehodot laHashem, também a disposição de se curvar e em reconhecimento a Deus, admitindo, percebendo, Asher Mechaye uMehavet Akol, que é Ele, Deus, que dá vida e existência, não só vida, mas também existência a tudo e a todos. E sem a vitalidade divina, não só que as criaturas morreriam, mas elas deixariam de existir, desintegrariam, não sobraria nada, seriam nada, não teriam qualquer existência. Portanto, toda a criação, todas as criaturas são completamente dependentes, e mais do que isso, são completamente anuladas diante de Deus.
והכל בטל במציאות אצלו, ou seja, que tudo é absolutamente, completamente nulificado diante de Deus, nada tem autonomia, nada tem vida própria, nada tem qualquer importância, tudo é insignificante, tudo diante dele é absolutamente nulo, como se não existisse, o que Ain vai efes mamash, como nada, como uma nulidade total, absolutamente. Na prática não é o que nós vemos. Então, quando eu vejo um livro, eu estou tocando, segurando isso, eu vejo e sinto as coisas físicas, as coisas materiais, eu não sinto que elas estão completamente anuladas a Deus, não percebo isso com a minha percepção, não capto isso, pelo contrário, a divindade eu não vejo, não sinto, não percebo de forma cognitiva, através dos meus sentidos, mas as coisas físicas e materiais eu percebo muito bem. Mas aqui ele nos diz, quando a pessoa meditar e refletir sobre a grandeza de Deus, como Criador, como provedor de vida e existência, como regente do universo, e se conscientizar dessa realidade, que tudo está completamente nulo ou anulado diante de Deus. Mesmo que a gente não perceba isso, a gente não nota nem percebe, como tudo é nada nulificado, insignificante diante de Deus. Mesmo assim, aqui vem admitir. Esse é o conceito de lehodot, de admitir e reconhecer isso, por mais que eu não vejo isso, não percebo, não tenho percepção disso, mas eu compreendo, eu entendo, e com isso eu tenho que admitir. Isso significa que nós admitimos e reconhecemos isso a Deus, behodá amitit, com um reconhecimento genuíno, sheken hu bemet lamito, que assim ocorre, assim é na verdade e na realidade, que tudo é completamente anulado diante de Deus, nulo, insignificante, nada. Mesmo que a gente não esteja vendo e percebendo isso a olho nu, mas nós admitimos e reconhecemos isso. E ele nos diz que o aspecto de Hod, além de admitir, envolve também aquilo que nós dissemos, o Bichlal Zegam Ken, Lehodot Lashem, reconhecimento, admitir, não só reconhecer, não só a supremacia, a totalidade absoluta de Deus, mas não só isso, ou isso também, disso vai se derivar, isso vai levar ao agradecimento, à gratidão, reconhecimento em forma de gratidão, Lehodot Lashem, al kol atovot asher malanu, se nós somos completamente nulos e insignificantes, então saber reconhecer e agradecer a Deus por toda a benesse, toda a bondade que Ele nos proporciona, e não sermos ingratos, Deus nos livre. Então nisso se caracteriza também a expressão do poder da emoção de Hod na alma divina atuante dentro de nós. Isso envolve, por um lado, a anulação da pessoa, quando a pessoa reconhece a sua insignificância diante de Deus, admite e reconhece. No serviço a Deus, isso envolve também expressar a gratidão a Deus. E como nós falamos, no momento, no serviço a Deus, Hod significa a pessoa admitir e perceber a nulidade de tudo, como tudo está anulado. Isso vai levar a pessoa ao agradecimento, sabendo que ele nada representa, e mesmo assim Deus vai lhe agraciar com tanta coisa boa. Isso tem que lhe levar a um sentimento profundo de gratidão. Ele nos diz, quanto mais distante for o conceito de nós, que nós temos que admitir, etc., então isso vai exigir de nós também uma subordinação, porque eu entendo, mas não vejo. Então isso vai exigir de mim uma anulação diante daquilo que eu estou captando, entendendo, por mais que o que eu estou vendo parece diferente ao contrário. Continua, Alter Rebbe nos diz, o Bichlal Ze lehodot al kol shvachav umidotav upeulotav. Isso inclui também agradecer a Deus com todos os louvores pelos seus atributos, pela sua atuação em todos os universos espirituais e no material, seja nos universos espirituais Beatzilut, Briut, Olamot, na emanação e na criação dos mundos superiores, Olamot Elyonim Betachtonim, e também dos inferiores, Shehem Meshubachim Adein Tachlit, que são mundos belos, ricos,
sem limite, ou seja, que Deus criou inúmeras criaturas e etc. Então, saber louvar a Deus por tudo isso. Portanto, aqui o conceito de Hod estaria ligado com reconhecimento e agradecimento. Depois disso vem o conceito de Yesod. Então ele nos explica o que seria o Yesod, o fundamento em relação ao poder emocional de Yesod, de fundamento, traduzido como fundamento, algo fundamental na alma divina. Quem se lembra, quando nós explicamos na alma intelectual racional, nós falamos que fundamento está ligado à vontade intensa e o prazer, que isso vincula e aproxima e direciona todos os poderes intelectuais e emocionais ao alvo, aquilo que queremos atingir. O que significa na alma divina a atuação, a revelação do poder de Yesod? Nesse atributo que é chamado de Tzadik, Yesod Olam, o Tzadik, o justo, é chamado de fundação, de fundamento de todo o mundo. Então, assim se diz que o mesmo se expressa também no serviço espiritual da pessoa. Liot nafshok shura ba'ashem chayei achayim. Isso envolve a alma divina da pessoa estar vinculada a Deus, sabendo que Deus é a fonte de vida, é a vitalidade maior, é a fonte e a origem de toda a vida. E esse desejo intenso de Ledov Kabo, de ligar-se, vincular-se a Deus, Bidveiká, com um vínculo profundo, Vachashiká, imbuído de um forte desejo, de uma grande paixão e vontade, Becheshek, acompanhado de um Tanug Niflá, de um prazer enorme. Então isso significa a expressão emocional de Yesod na alma divina, essa ligação, esse vínculo profundo a Deus, esse desejo, essa ânsia, esse prazer e vontade de estar profundamente ligado e vinculado a Ele. Então, isso significa, no serviço a Deus, ligar-se a Ele, mas fazer isso imbuído de uma vontade e um prazer imenso. O Bemidat Malchut, o que seria Malchut, o sétimo atributo emocional na alma divina, Malchut é reinado, soberania, Lekabel alav ol Malchutov avodato. Isso significa aceitar o jugo do rei, submeter-se, subordinar-se ao reinado divino, aceitar sobre si o serviço a Deus, não é como um súdito que serve, um servo que serve o seu rei, que é avodat kol eved ladono, assim como todo servo que procura servir o seu amo, beimá veirá, e faz isso com reverência, com temor. Da mesma forma, da alma divina, do seu atributo de Malchut, vem essa disposição nossa de subordinar-se a Deus com o objetivo de servi-lo, imbuídos de reverência e de temor. Estamos no final da Carta Sagrada de número 15, quando o Alter Rebbe está nos explicando a função e a atuação dos 10 poderes da alma, como eles se aplicam especificamente na alma divina. E a partir deles nós podemos fazer uma projeção para ter um vislumbre, para imaginarmos um pouco do que significa a atuação divina através das 10 sefirot, através dos 10 atributos supremos, os 10 atributos divinos. Até agora, quando ele se referia à alma divina e à aplicação desses poderes, como eles se manifestam especificamente em torno de divindade e de espiritualidade, ele nos explicou anteriormente o efeito e a atuação dos 7 poderes emocionais. E agora ele passa a nos explicar os 3 poderes intelectuais da alma divina, no que eles consistem, qual sua forma de atuar, como eles agem e interagem. Então ele nos diz agora, o Mekor Veshoresh Kol Amidot En Mechabad. Ele nos diz que a fonte e raiz de todos os atributos e poderes emocionais, os 7 atributos emocionais que nós descrevemos acima, a fonte e raiz de todos eles
se encontra nos poderes intelectuais conhecidos pelo acróstico de Chabad, iniciais em hebraico de Chokhmah Binah Dat, na tradução literal, sabedoria, compreensão e conhecimento. Começa a nos explicar a característica de cada um desses poderes, desses atributos. Dehainu, ou seja, a Chokhmah, começando pela Chokhmah, o primeiro e mais elevado de todos, e Mekor Asechel, ela se constitui na fonte do intelecto, Amesig et Hashem, Vechokhmato, Ugdulato, Umidotav, Akdoshot, fonte do intelecto que apreende Deus e sua sabedoria, sua grandeza, ou seus atributos. Então, a fonte do intelecto, na realidade, a própria Chokhmah ainda tem um aspecto suprarracional. Ela per si se encontra ainda acima do intelecto, e ela se constitui na fonte do intelecto. Mas, uma vez que o intelecto é derivado dela, então ela também tem essas características intelectuais no nível mais elevado. Portanto, aquilo que leva a pessoa a aprender, a captar algo da divindade, da sabedoria divina, da grandeza de Deus ou dos atributos sagrados de Deus, esses atributos através dos quais Deus dá vida e existência e rege e conduz todos os universos, seja os universos superiores espirituais, como também os mundos mais inferiores, chegando até o nosso mundo terrestre material. Então, a Chokhmah seria o ponto essencial onde se encontra concentrado todo o conceito, toda a ideia que está para ser captada. Depois ela é desenvolvida, como nós vamos ver, através de Binah, etc. Mas, assim como uma semente contém dentro de si tudo aquilo que vai surgir em seguida na planta, na árvore, o tronco, os ramos, as folhas, os frutos, etc. Da mesma maneira, na Chokhmah, nós temos tudo de forma concentrada, como num ponto essencial, toda a derivação intelectual da ideia, conforme ela vai ser mais tarde desenvolvida, processada, entendida, analisada, aprofundada, etc. Mas antes disso tudo se detalhar, antes disso se expandir, se encontra concentrado num ponto só. E esse ponto, ele se constitui, por isso, na fonte e raiz de todo o intelecto, de tudo que vai ser derivado em seguida. Ou seja, através de Binah, através da compreensão, do entendimento, da análise, do aprofundamento. Então, isso vai ser ampliado, mas de forma original isso se encontra concentrado e tudo está incluído dentro desse ponto que é chamado Nekudat HaChokhmah, o ponto essencial da Chokhmah, que se constitui na fonte e raiz de todo o intelecto. Isso seria a Chokhmah. Em seguida, vem o poder de Binah, de compreensão, de entendimento, e aqui nós estamos explicando a atuação desses poderes da alma divina. Portanto, toda a atuação deles está relacionada com assuntos divinos, assim, assuntos elevados e espirituais. Então, assim como falamos que Chokhmah é esse lampejo, é esse ponto essencial que contém dentro de si tudo que a pessoa vai vislumbrar e entender sobre a grandeza de Deus, sobre a infinitude do Criador e assim por diante. Então, no caso de Binah, que significa compreensão e entendimento, envolve reflexão e meditação sobre o assunto. Binah leitbonen, e a itbonenut, ela inclui Binah, a meditação e reflexão be'asagazu, naquele ponto inicial que compreende e abrange dentro de si todo esse conceito grandioso sobre a divindade. Através da Binah, através da faculdade de Binah, a pessoa vai meditar, refletir e se aprofundar nisso, procurando entender aquilo que foi um lampejo inicial, como um flash de Chokhmah, que brilhou, iluminou, mas ele ainda não interiorizou isso. Por quê? Porque essa ideia ainda se encontra... Ele sabe que aqui há uma ideia profunda, mas ele tem que elaborar isso na sua própria mente, desenvolver isso para poder apreender, captar de uma forma assentada dentro de si, não é?
Então isso ocorre através da faculdade de Binah, quando a pessoa medita e reflete naquela captação que ele teve originalmente, e agora ele expande isso, Be'orech verocha ve'omek binato, em comprimento, largura e em profundidade, através da sua compreensão e entendimento, ou seja, ele desenvolve a ideia, ele esmiuça a ideia, ele se aprofunda nela, ele detalha essa ideia, Lehavin davar mitoch davar, como se fala que Binah consiste em entender algo a partir de algo. O algo inicial é algo muito pequeno, concentrado, que é algo que a pessoa captou através de Chokhmah. Mas isso precisa ser desenvolvido, precisa ser elaborado, não é? Precisa ser destrinchado. Isso seria o poder e a faculdade, o efeito de Binah. E se tratando de Binah da alma divina, significa tomar esse ponto básico que a pessoa captou sobre a grandeza, grandiosidade de Deus, e dissecar isso, ampliando isso. Pegar o ponto de Chokhmah e expandi-lo e desenvolvê-lo e se aprofundar nisso. O Leholid me'asagazu toldotea, e daí através desse entendimento, através dessa compreensão que a pessoa capta dentro de si de uma forma mais assentada por intermédio de Binah, com isso ele vai conceber também, a partir dessa ideia, ele vai conseguir dar surgimento, fazer nascer também, posteriormente, emoções e sentimentos, porque a ideia original, conforme está em Chokhmah, ainda está muito vaga, como nós falamos, é um lampejo, um eureka, uma luz que iluminou e brilhou como um flash, etc. Mas a pessoa viu um pouco, vislumbrou, mas ainda não sabe exatamente o que é, etc. Disso ainda não vão surgir emoções. O que vai despertar sentimentos quando a pessoa se concentrar naquele assunto, quando a pessoa refletir, meditar, entender, se aprofundar através de Binah. Com isso ele vai leholid me'asagazu, ele vai conseguir conceber através desse entendimento toldotea, derivações, shehem midot ahava ve'ira, que seriam no caso da alma divina, os atributos emocionais de amor e temor reverencial a Deus, o sharei midot, e as outras emoções e sentimentos, hanoladot benefesh elokit, que surgem, nascem na alma divina, a partir dessa meditação, dessa reflexão de Binah hamaskelet umitbonenet bigdulat Hashem, seja depois daquilo que a alma divina captou como um lampejo em Chokhmah, depois que ela meditou e refletiu e se aprofundou através da faculdade de Binah, e ela se prendeu intelectualmente a esses conceitos que envolvem a grandiosidade de Deus, após ter meditado e refletido nisso, então a pessoa vai conceber na sua alma divina emoções e sentimentos que se manifestem, que se revelem de amor e de temor reverencial a Deus. Então somente depois que se chegou a Binah é que vão começar a surgir e despontar esses sentimentos. E como nós já explicamos outras vezes, que Chokhmah e Binah são chamados na Kabbalah de Av Vaem, de pai e mãe. A função que isso descreve metaforicamente, a função, o papel de cada um. O pai, e qual a participação dele na formação do filho, do feto, tudo vem está concentrado numa única gota de sêmen. Da mesma forma, em Chokhmah se diz que tudo está concentrado num ponto essencial, num ponto original básico, porém, onde se processa o desenvolver e a evolução do feto no ventre materno, no útero materno. Por isso Binah é comparado com a mãe, porque é ela que processa a ideia original que está concentrada num ponto só e faz ela se desenvolver, crescer e se ampliar. Por isso existe essa correlação entre Chokhmah e Binah como pai e mãe. No final das contas, a criança nasce a partir da mãe, do ventre materno. Assim também é o poder e a faculdade de Binah que na prática traz aqui os filhos, os filhotes para o mundo, são as emoções e os sentimentos, e no caso da alma divina, entre eles, amor a Deus, temor reverencial a Deus e outras emoções similares. Tudo isso é desenvolvido e surge a partir de Binah. Porque na realidade, como nós falamos, enquanto a ideia se encontra muito concentrada num ponto só, ela ainda está um pouco distante da própria pessoa. E com certeza ela não gera sentimentos, ela ainda não mexe com a pessoa, não toca fundo a ponto de emocionar a pessoa.
Somente quando a pessoa esmiuçar, detalhar isso e se aprofundar, etc., de forma extensa, através de Biná, então, e apenas então, vão surgir as emoções e sentimentos. Agora ele passa a nos explicar, uma vez que aqui nós estamos falando que a fonte raiz de todas as emoções da alma divina são derivadas dessa meditação contemplativa, desse aprofundamento intelectual, através de Chokhmah e mais de Binah, sobre a grandeza de Deus. Então, se tudo é derivado dessa meditação da grandeza de Deus, como pode ser que a partir disso surgem emoções distintas, sentimentos diferentes e às vezes até um pouco opostos? Como pode ser que dessa meditação, que é a mesma meditação na grandeza de Deus, às vezes surge um sentimento de amor e por outras vezes nós falamos que surge um sentimento de temor? São sentimentos contrastantes, diferentes. Então ele nos explica que o motivo disso é que na própria meditação que nós fazemos existem diferentes aspectos sobre a grandeza, a grandiosidade de Deus, e dependendo do aspecto que a gente aborda, então disso vai se derivar um sentimento específico, por vezes o sentimento de amor ou por vezes o sentimento de reverência. Isso depende de qual aspecto a gente enfatizou na nossa meditação, na nossa reflexão sobre a grandeza de Deus. Isso que ele passa a nos explicar, que Ligdulato em Heker, nos fala, é sabido que em relação à grandeza de Deus, a grandeza de Deus é insondável, não dá para entender, seja uma grandeza infinita. Portanto, יש בחינת גדולה, גדולת השם שעל ידי התבוננות הנפש אלוקית בה תיפול עליה אימתה בפחד. Existe tipo de grandeza, a grandeza de Deus, que meditando e refletindo sobre ela, a alma divina irá gerar, ou seja, irá recair sobre a alma divina um temor reverencial, como um medo da grandeza de Deus. Shehi iratata. E esse tipo de temor a Deus é chamado na literatura mística de iratata, um temor a nível inferior. Ele é chamado ainda de um nível inferior de temor. Shehi bechinat malchut. Isso está associado ao aspecto, ao atributo de Malchut. Malchut, soberania, a 10ª sefirá, e é uma das sefirot, é a última das sete funções emocionais da alma divina. E Malchut, assim como Malchut está associado à soberania de Deus, em relação a nós, isso significa aceitar o jugo do reinado divino sobre si. Subordinar-se a Deus como um servo se subordina ao seu amo, ao seu rei, à majestade do seu rei. Isso causa um sentimento de temor, de medo de Deus, de reverência, mas isso é chamado, já que está associado com Malchut também, que é mais baixo da Sefirot, mais baixo dos atributos emocionais, é chamado de Iratata, temor a nível inferior. Veyesh bechinat gdulat Hashem. Existe uma outra meditação na grandeza de Deus, Shemimena ba, da qual é derivada Irá Ilá, um tipo de irá, um tipo de temor mais sublime, mais elevado, que é chamado um nível superior de reverência, que isso é chamado de Irá Boshet. Isso é chamado de um temor, uma reverência que envergonha a pessoa. Ou seja, a pessoa se sente envergonhada diante de Deus, constrangida, quando ele percebe e capta a grandeza de Deus. Isso o constrange, ele se sente tão nulo, insignificante, que ele tem um temor reverencial, mas como de uma admiração tão grande, que ele sente vergonha de si mesmo, ele sente vergonha de querer se aproximar, ele sente até um constrangimento, dada a sua limitação. Esse já é um nível mais sublime, mais elevado de irá, de temor, que é derivado também de uma meditação mais profunda e mais elevada na grandeza de Deus. Inclusive os nossos mestres explicam, só para ilustrar a diferença do temor, irá,
do temor a nível inferior em relação ao temor a nível superior, que é chamado de ira poshet, seria a mesma diferença proporcional entre o temor que temos de um rei, pela autoridade do rei, etc., que é como um medo da sua autoridade, esse rei tem um poder imenso nas suas mãos, etc., e o temor reverencial que nós sentimos diante de um grande sábio, ou diante de um grande tzadik, que aqui não é uma questão de medo, é muito mais uma questão de reverência. Nós também nos anulamos diante desse grande sábio, desse grande tzadik, nos sentimos insignificantes, anulados, porém aqui é um temor mais reverencial. De qualquer maneira, ele nos diz daquela meditação sobre a grandiosidade de Deus na sua atuação do mundo, como Deus é regente do universo, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele que governa tudo, disso vai ser derivado um temor a nível inferior ainda. Por quê? Porque na realidade toda essa atuação de Deus no universo, para Deus, isso ainda é algo insignificante. Isso é apenas um aspecto da divindade, um aspecto inferior, Deus agindo como criador ou como regente. E na realidade, na essência, Deus está bem acima disso. Por isso, o temor associado à atuação de Deus no mundo é chamado um temor ainda de nível inferior. Uma vez que os mundos não ocupam nenhum espaço diante de Deus, quando a pessoa consegue meditar sobre aspectos transcendentais da divindade, isso vai lhe levar a um temor mais elevado, chamado de superior, porque ele está vinculado a aspectos superiores da essência divina. De qualquer maneira, ele continua nos dizendo, assim como existe essa distinção, dependendo de qual foi a temática da meditação, isso pode despertar ou temor a nível inferior, ou temor a nível superior, o temor de constrangimento, de vergonha diante de Deus. Da mesma forma, existe isso também em relação ao sentimento de amor. Estamos falando aqui dos sentimentos da alma divina. Então, o mesmo se aplica também em relação ao amor a Deus, que existem distintos níveis de amor e eles vão ser derivados de diferentes meditações sobre a grandeza de Deus. E dependendo de qual o nível de divindade que nós estamos focando na nossa meditação, no nosso entendimento, ele começa nos especificando: existe um certo aspecto do amor do qual é derivado ahavarabá, um amor muito forte, um amor muito intenso. Existe um outro aspecto na meditação, na reflexão, da qual é derivada um amor menor, de uma categoria menor. Então, por exemplo, existe aquele amor a Deus que consta na própria Torá, consta o motivo e a razão na própria Torá, você deve amar a Deus, Deus teu Deus, porque Ele é a tua vida, Ele é a tua fonte de vida, a fonte da tua existência. Assim como a pessoa tem um instinto de sobrevivência, assim como a pessoa ama a si própria e preza a sua vida. Então, sabendo que a sua vida é derivada de Deus, você tem que amar a Deus. Por quê? Porque Ele é a tua vida, constantemente. Ele é a tua fonte de vida e existência. Então, assim como a pessoa ama a si própria, ama a sua vida, aprecia a sua vida, meditando que Deus é a origem dela, então isso deve levar a pessoa a amar a Deus. Porém, ele nos diz, esse tipo de amor, por exemplo, ainda não há um amor que leva a pessoa a se desprender de si própria, a esquecer de si mesma, né? Pelo contrário, esse amor, de certa forma, está ligado à pessoa em si. Assim como a pessoa ama a si mesma, assim como a pessoa preza a sua própria vida, no momento que, por tabela, quando ela se conscientiza que Deus é a fonte da sua vida e existência, por isso ela vai amar a Deus. Mas não é que ela se desprende de si, pelo contrário, aqui está muito enfatizado ainda a individualidade do próprio ser, a sua identidade, ele próprio. Porém, existe um amor mais... Então, esse primeiro amor é chamado amor pequeno, mais baixo a Deus. Existe, porém, um amor bem mais forte e intenso, que é aquele desejo da pessoa de se ligar a Deus. E esse desejo é tão forte que a pessoa até sente o impulso de se desprender de si própria.
ela esquece de si mesma. Aqui o amor está direcionado, não é um amor próprio, é um amor voltado a Deus, não pelo interesse ou pelo que Deus lhe dá, lhe proporciona, etc. Pelo contrário, aqui ele visa ligar-se a Deus, a tal ponto que ele sente até uma vontade de desprendimento do próprio corpo, da própria vida, para se vincular ao Criador. Isso ocorre quando a pessoa capta um pouco da maravilha, da doçura, do esplendor, da divindade, o quanto isso é mais elevado do que a pessoa, etc. Então ele começa a perceber que tudo ao seu redor, todas as coisas mundanas são nulas diante disso, e isso desperta na pessoa essa vontade de desprendimento. Isso é um amor bem mais forte, bem mais intenso. Eles não só nos sentimentos, ou seja, nos poderes emocionais da alma divina. Existem essas variações, essas diferenças, como nós exemplificamos aqui, tanto no caso de irá como ahavá, tanto no caso de temor como de amor. Nós demos dois níveis, o inferior e superior em cada um deles. Irá é derivado agora. Na verdade, irá e ahavá representam, temor e amor representam um aspecto mais profundo dos poderes emocionais. Qual é o aspecto externo desses poderes? Irá, temor, é derivado de gevurá, do lado de rigor, presente na nossa alma, do atributo de rigor, enquanto que a Havá, amor, é derivado do lado de Chesed, do atributo do poder de bondade. Então, assim como existem essas distinções na parte mais interna, que seriam sentimentos gerados por essas emoções, temor e amor, também nas próprias emoções em si, no Chesed e Gvurá, existem diferenças, existem variantes. Um aspecto externo desses poderes emocionais. Nós falamos que o Chesed é a expressão externa, é a manifestação externa do amor. Então, da mesma maneira, existe uma meditação e reflexão específica sobre a grandeza de Deus que desperta a pessoa, motiva e impele a pessoa a fazer Chesed, a praticar bondade. Ou existe uma meditação específica que leva a pessoa a se conduzir através de Gevurá, através de rigor e severidade. Mas na prática ele está dizendo, a alma divina, tudo é derivado da meditação, do pensamento sobre a grandeza de Deus, mas como existem diferentes facetas, diferentes ângulos, diferentes maneiras de encarar e vislumbrar a grandeza de Deus, cada uma vai gerar o sentimento específico, ou de amor, ou de temor a nível inferior, ou mais elevado, ou do amor intenso, ou do amor menor, ou as manifestações de bondade, etc. Depois que ele nos explicou, então voltando ao tema, ele está nos especificando os poderes intelectuais da alma divina, e ele nos descreveu a forma de atuação de Chokhmah e de Binah, chamada sabedoria e entendimento. Depois disso, agora ele vai nos explicar também o terceiro poder intelectual, que é Dat, nós traduzimos como conhecimento, mas na verdade é bem mais do que isso. O Bekulam Tzarich Liot Melubash Bahen Bechinat Adat, ele nos diz que em todos eles, ou seja, em todos os poderes intelectuais, seja na manifestação de Chokhmah, seja na manifestação de Binah, ou tendo em vista os sentimentos e emoções que devem ser produzidos, que queremos que sejam produzidos, que surjam e despontem de amor, temor a Deus, então é imperativo, é indispensável, em todos eles precisa estar investido o poder, o atributo de Dat, de conhecimento da alma divina. She'u bechinat itkashrut hanefesh, no que consiste o Dat? Ele nos fala, Dat é o vínculo e a ligação da alma, akshura utkua, que ela está fortemente ligada, está fortemente afixada be'asagazu, naquela captação intelectual, shemaseget ezeinyan migdulat Hashem, ou seja, quando a alma está captando algum assunto relacionado com a grandeza de Deus, primeiro através de Chokhmah, quando ela vislumbra algo,
depois através de Binah, quando ela pensa, medita, reflete, se aprofunda no assunto, etc. Mas somente isso ainda não é bastante, é necessário a pessoa se concentrar, fixar a sua mente nisso, a pessoa se ligar de forma profunda com essa temática, com esse assunto. Então, depois que ele já compreendeu através de Binah, depois que ele já captou alguma coisa através de Chokhmah, depois que ele já meditou, refletiu através de Binah, é necessário se fixar, focar profundamente, se concentrar de maneira muito intensa naquele assunto entendido, Be'asagazu shemaseget ezeinyan migdulat Hashem, daquilo que ela captou, daquilo que ela compreendeu sobre a alma, sobre a grandeza de Deus, que a partir dessa compreensão, a partir dessa captação, é que surgiu, foi concebida alguma emoção positiva dentro da alma divina, uma emoção, algum sentimento de amor ou de reverência a Deus. Porém, ele nos diz, para que o processo não estanque no meio, para que de fato dessa captação e desse entendimento surja a emoção, desponte o sentimento, é necessário a interferência, a participação ativa de Dat, da faculdade de Dat, que significa focar e se concentrar, vincular-se ao assunto, ligar-se profundamente com aquele tema. Não apenas captar, não apenas entender, mas focar isso de forma intensa, se identificando, se envolvendo com isso. Portanto, ele nos diz, para poder conceber emoções e sentimentos, é necessário obrigatoriamente a participação de Dat nesse processo dessa terceira faculdade. A pessoa pode refletir extensamente e detalhadamente sobre algum assunto espiritual, sobre a grandeza de Deus, mas apenas isso ainda não é suficiente para gerar dentro dela emoções positivas de amor e reverência a Deus. É necessário a pessoa ligar a sua alma, se vincular ao assunto, se envolver com aquilo profundamente, focar aquilo intensamente, aquilo que ela entendeu, aquilo que ela captou, mergulhar nisso, imergir nisso e ligar-se profundamente àquilo, e somente dessa forma é que ela vai conceber emoções e sentimentos. Isso porque na realidade o intelecto não reflete a pessoa em si, a ideia intelectual ela existe fora, e a pessoa apreendeu, captou, ou desenvolveu, entendeu, meditou, mas o intelecto, a ideia é uma coisa, e a pessoa pode continuar sendo outra coisa. Não é? O intelecto pode ser algo adicional, e que não é a pessoa em si. Por isso, uma pessoa pode entender algo, e não necessariamente isso vai impactar as suas ações ou suas decisões. Não necessariamente isso vai mexer e tocar fundo na sua alma, porque o assunto intelectual pode permanecer distante da pessoa, mesmo depois que ela captou, mesmo depois que ela entendeu. Apenas no momento que a pessoa se identifica e se envolve profundamente com isso, se liga e se vincula a esse assunto, que esse é o conceito de Dat, é um conhecimento profundo, essencial, de vínculo, de envolvimento, de identificação com essa temática. Através disso, quando a pessoa se vincula com esse intelecto, ela própria, ou seja, ela procura absorver isso dentro de si, se identificando com esse assunto. Não é que o assunto é um e a pessoa é outro. Não há vínculo essencial e íntimo entre as duas coisas. Existe ele, o sujeito, e o objeto que foi estudado, e parecem ser duas coisas diferentes. O que cria o vínculo e a ligação essencial entre ambos, entre o sujeito que estuda, aprende, e o objeto do estudo, do conhecimento, e aqui o conhecimento divino, isso é a faculdade de dar, é esse tipo de conhecimento profundo, interior, que vem do âmago da pessoa, que se envolve com a essência do assunto estudado e aprendido, de forma a se identificar com isso e a pessoa ficar imbuída na sua alma desse assunto, e não que o assunto fique à parte dela. Então, somente através desse envolvimento, dessa identificação, desse vínculo profundo, causado através do foco, da concentração, da ligação, de Dat,
Dessa forma surgem e despontam os sentimentos e as emoções. Mais do que isso, ele nos diz que Behessach Hadat, existe um conceito que fala de Hessach Hadat, quando a pessoa se distrai, quando aqui é omitido o Dat, a faculdade de Dat, quando ela não está presente, ou seja, mesmo que ela desaparece por algum instante, Me'asagazu, então a pessoa pode estar captando, pode estar entendendo, mas se faltar esse vínculo, ou se desaparecer esse vínculo, mistaleket gamken amidah nolda mimena, vai desaparecer o lado emocional, vai desaparecer o sentimento derivado dessa meditação, me'agilui benefesh elahelem, ou seja, aquele sentimento que estava se revelando na alma, saindo do estado latente de ocultação, no momento que falta dat, ou no momento que diminui o dat, ou ele é retirado, a faculdade de dat, esse foco, essa concentração, esse envolvimento, identificação, então a emoção desaparece, parece que evapora o sentimento. Liot ba bekoach velo bepoal, e aquilo vai se manter apenas de forma latente, oculto no potencial, mas sem se manifestar na prática. Portanto, o que traz à tona os sentimentos, o que leva o intelecto a gerar sentimentos, o que leva as ideias a produzirem emoções, isso é faculdade de dat na sua ausência. Então vai haver compreensão, captação, mas não vai haver emoção e sentimento. Por isso ele nos diz, em função desse poder de dat, de conceber, gerar emoções e sentimentos, pela Chenikra Zivug, pela Shondat, por isso a relação conjugal, a relação marital na Torá é descrita como dat, com o verbo de dat, conhecer. Como está escrito na Torá, Ve'adam yadai et Chava, Adão conheceu a Eva, traduzindo ao pé da letra, mas isso significa que eles tiveram uma relação íntima e a partir disso eles conceberam e trouxeram ao mundo filhos. Por que esse verbo dat é utilizado para descrever a relação íntima? Mipnei sheu lashon itkashrut, porque dat significa não só conhecer, mas ligar-se, vincular-se profundamente, de forma muito, muito íntima, muito profunda, que isso está expresso na relação marital, na relação conjugal. Dat, portanto, significa e representa ligação, e ligação profunda, não apenas mero conhecimento, mas uma identificação plena, um foco profundo, etc. Segue, o Alter Rebbe nos diz aqui no final, Zeu bechinat dat tachton. Aqui também ele explica para nós que existe, segundo a Kabbalah, existe dat num nível inferior, existe dat, o conhecimento, num nível mais elevado, superior. Então ele diz assim também, na faculdade de dat, da alma divina, existem dois tipos de manifestações, dois aspectos. Existe aquilo que é chamado de dat tachton, aquilo que nós explicamos até agora, que é a conexão, o papel e a função de dat, ligando e conectando o intelecto com as emoções, com o plano intelecto, com o plano abaixo, que é o plano emocional. Isso é chamado ainda de dat tachton, de dat no seu aspecto mais inferior, a mitpashet bemidot, que é o lado intelectual que se propaga e se estende até as emoções e sentimentos, o mitlabesh bahen lachayotan ulekaiman, e ele se reveste, ou seja, esse aspecto que leva a intelectualidade a se revestir nas emoções e nos sentimentos, dando vitalidade e existência e presença a eles, porque se não houver esse foco, essa concentração, e a pessoa não se lembrar daqueles assuntos que assimilou, que geraram essa emoção, a emoção pode ir definhando, pode ir diminuindo ou desaparecendo. Tudo que nós explicamos até agora em relação a dat está relacionado ainda ao aspecto inferior do dat, que é aquilo que vincula e relaciona o intelecto às emoções. Porém, existe uma outra função e papel mais elevado ainda nesse atributo, nesse poder de dat, nessa faculdade de dat na alma divina, Beyesh Bechinat Dat Elyon, que é chamado de dat a nível superior, que consiste em quê? Qual a sua função, qual o seu papel? Sheu Bechinat Itkashrut Vechibur Mekor HaSechel HaMesig Omek HaMusag Sheu Kenekudah Ukebarak HaMavrik Al Sichlo.
Aqui existe Dat num papel mais elevado, que ele também faz uma ponte, ele também atua como intermediário, ele também vincula dois lados distantes e até de certa forma um pouco opostos, que seriam os poderes de Chokhmah e de Binah. Chokhmah, como nós falamos, é tudo concentrado num ponto essencial, tudo ainda muito resumido, condensado, concentrado, etc. Já a característica de Binah, a expansão, desenvolvimento, crescimento da ideia, aprofundamento nela, etc. E quem faz essa intermediação, quem promove essa união, quem faz que daquele ponto, daquele flash, daquela luzinha original se desenvolva algo que tome corpo, que se consolide, se assente como uma ideia fixa dentro da pessoa, em forma de Binah. Quem realiza essa ponte, quem intermedia entre Chokhmah e Binah, também é Dat no seu nível superior. Então, no seu nível superior, ela que realiza a Itkashrut vechibur, a ligação e o vínculo do Mekor HaSechel, da fonte do intelecto, Hamesig Omek Amusag, que ela capta a profundidade do conceito do tema aqui da grandeza de Deus, mas ela capta isso com toda a sua profundidade, mas de uma forma, como nós dissemos, muito concentrada. Sheu Kenekudah, portanto, tudo isso está concentrado como numa semente, como num ponto básico mínimo. O que Baraka Mavrik al-Sichlo, em termos de ideia, a ideia ilumina a mente da pessoa, mas aqui iluminou como um raio, não é? Que durou alguns segundos, iluminou e nós vimos, tivemos acesso a uma visão, mas logo depois ele desaparece. Como nós vamos tornar isso uma luz mais assentada? Como vamos expandir isso não só de um ponto propagando a ideia? Então, que possibilita fazer com que isso ocorra Sheit Pashet Lemata, que essa ideia continue se propagando abaixo, Veiavô, Omeka Musag, que a gente capte isso não só num relance, não só de forma vaga e não só de forma rápida, mas sim, que a gente se aprofunde muito nisso, Veiavô, Omeka Musag, e que esse conceito aprendido possa ser também compreendido, possa ser também detalhado, esmiuçado, analisado, e venha a ideia Havaná, possa ser entendido, Be'archavat Abiur, com muita explicação, Be'orech Verochav, em comprimento e largura, por assim dizer. Shei Bechinat Binah, que essa faculdade de Binah, de entendimento e compreensão, Anikret Rechovot Anahar, que ela é chamada na Kabbalah também, é utilizada a metáfora para descrever a faculdade de Binah. Então ela é conhecida também como o rio que se expande, as expansões do rio, como foi explicado em outros lugares. Então, metaforicamente, na Kabbalah nós encontramos que a Chokhmah é comparada com uma fonte de água. A fonte pode ser pequenininha e talvez vai pingando água, jorrando, mas pouca água, etc. Já o rio, não é? Fluente, ele se expande, a corrente segue com força, grandeza, etc., comprimento, largura. Então assim também se fala que existe essa proporção, equiparando Chokhmah com Binah, que Chokhmah seria como a fonte ainda que goteja, e Binah seria como o rio que se expande. Porém, o que liga e vincula o poder de Chokhmah ao poder de Binah, o que possibilita essa união, o que faz a ponte entre eles, também a faculdade de Dat, ou seja, assim como Dat intermedia e traz o intelecto até as emoções, existe uma faculdade, uma qualidade superior ainda em Dat, que também unifica Chokhmah com Binah, que são diferentes dentro do próprio plano intelectual. Então, aquilo que estava em Chokhmah de forma profunda, concentrada, que estava tudo concentrado num ponto só, para trazer e possibilitar que isso desça para um nível onde possa se propagar, se expandir e etc., que isso seria a ideia de Binah, isso também ocorre através de Dat. Mas esse já é o aspecto mais elevado de Dat no seu nível superior. Não? Em outras palavras, o Dat também aqui é uma identificação, porque Dat capta aquilo que há em Chokhmah, a alma da ideia,
a alma daquele tema que foi captado, e a partir disso que ela capta, ela transfere para Binah, para que esse assunto possa ser processado através de análise, de aprofundamento, de meditação, de contemplação, de maneira que a pessoa entenda, de maneira que a pessoa compreenda e desenvolva essa ideia, e depois, a partir dessa ideia, possa se gerar também sentimentos. E com isso o Alter Rebbe termina a descrição dos 10 poderes. Aqui ele terminou nos falando sobre os 3 poderes intelectuais da alma divina, os 7 emocionais, ele já tinha nos descrito antes. Como nós falamos, sobre isso se aplica Mipsariach Ze Elokah, da minha carne, da alma divina que está revestida na minha carne, no meu aspecto corpóreo, Echze Elokah, eu posso ver, contemplar e ter alguma ideia da divindade. Tudo isso ele nos trouxe para no final a gente entender e compreender, não só conhecer a nossa anatomia espiritual, não só conhecer as faculdades da nossa alma, sua atuação, seus poderes, etc., mas mais do que isso, para, transpondo as limitações, vislumbrar de alguma maneira, mesmo que limitada, ter alguma ideia, algum conceito de como funcionam e atuam também as 10 sefirot supremas superiores, os 10 atributos divinos, através dos quais a alma, a essência divina, a energia divina flui, chegando até o nosso mundo.